Vamos falar então sobre como gerenciar as nossas emoções. E aqui tem uma palavra que se chama autocontrole e que muitas pessoas gostariam de saber ou gostariam de ter, né? Então vamos começar pensando: o que faz você perder o controle? Quem está no controle da sua vida? Você controla suas emoções ou suas emoções controlam você? O ideal seria você controlar as suas emoções, e isso é possível. Nós podemos gerenciar as nossas emoções, administrá-las da melhor forma. Então, para isso, nós vamos entender um pouquinho o que significa autocontrole e como que isso acontece no nosso corpo. E aí vai um pouquinho de explicação biológica, porque o autocontrole tem a ver com isso, com o nosso sistema neuroquímico, com coisas que acontecem no nosso cérebro. Então, nós vamos entender isso para depois conseguir pensar o que fazer ou como lidar com essas situações que fazem a gente perder o controle. Então, vamos entender um pouquinho o que acontece no cérebro, que é o centro executivo, que é o órgão que vai comandar as nossas emoções, inclusive, tá? Então, tem duas regiões que são muito importantes quando a gente fala em gestão das emoções, que é o pré-frontal e a amígdala, tá? Duas regiões do cérebro. Então, o cérebro pensante é a região pré-frontal, que é a região que fica na frente do nosso cérebro. Essa região é responsável por tudo que nós aprendemos, pela nossa memória operacional. Então, todas as informações ficam armazenadas ali, informações que a gente precisa acessar no nosso dia a dia para fazer aquilo que nós precisamos fazer no nosso trabalho, para dirigir, na nossa vida, tá? Então, é a memória operacional e é considerado o centro executivo do cérebro. Então, é responsável pela compreensão, pelo entendimento, pelo planejamento, pela tomada de decisão. Quando a nossa mente está tranquila, a gente vai ter um melhor desempenho dessa área do nosso cérebro. Ela vai conseguir executar o que ela precisa de uma maneira normal, de uma maneira tranquila. Aí nós temos uma outra parte que a gente chama do cérebro emocional, que é a amígdala, que é bem pequenininha, mas que tem uma capacidade, uma potência muito grande falando em emoções. Então, a amígdala, ela é especialista nas questões emocionais. Então, todas as nossas memórias emocionais ficam armazenadas nessa região do cérebro. É a sentinela que avalia se o que está acontecendo ou prestes a acontecer representa uma ameaça ou não. Então, o pré-frontal é como se fosse a razão, a amígdala é a emoção. Vamos pensar num exemplo de uma criança aprendendo a ler. Quando nós estamos aprendendo a ler, todo esse processo de aprendizagem vai ficar registrado no pré-frontal, mas a emoção que veio junto com isso vai ficar registrado na amígdala. Então, essas duas regiões sempre vão trabalhar juntas, alinhadas, tá? E aí, nesse processo de aprendizagem, se a professora, a mãe, a pessoa que estava ensinando a criança a ler, gritar com a criança, xingar a criança, isso vai trazer uma emoção que vai ficar registrada na amígdala. Tá? Aí, lá na vida adulta, esse é um exemplo simplista, mas só para vocês entenderem, é um pouco mais complexo do que isso. Mas lá na vida adulta, quando essa pessoa estiver aprendendo alguma coisa nova no trabalho, o pré-frontal ele vai se comunicar com a amígdala para entender se está tudo certo, se aquela situação é uma ameaça ou está tranquilo. E a amígdala vai dando sinais para o pré-frontal, não, está tudo certo, está tudo tranquilo. Desde que ninguém grite, desde que ninguém erga o tom de voz. Se isso porventura acontecer, a amígdala vai resgatar aquela memória emocional e vai informar para o pré-frontal. Opa, isso pode ser uma ameaça, isso pode estar causando alguma coisa maior, não é uma situação tranquila, não é uma situação normal. E aí é quando a gente perde o controle. Então, nessas situações acontece um sequestro da amígdala, é quando a emoção toma conta. E aí a gente já não consegue pensar direito, a gente não consegue lembrar das coisas, o nosso pré-frontal, ele para de funcionar, é quase isso. Então, tudo aquilo que está na memória operacional e que nos ajuda a executar aquilo que a gente precisa, é como se entrasse em curto-circuito, tá? Porque a emoção transborda e toma conta. O que acontece que a gente precisa entender, né?
essa comunicação entre o pré-frontal e a amígdala vai acontecer o tempo inteiro. E geralmente o pré-frontal consegue aquietar a amígdala e dizer, não, isso daqui que está acontecendo é tranquilo, é uma situação normal. Só quando ele não conseguir fazer isso é que vem os gatilhos que fazem a gente perder o controle. No trabalho, e a amígdala, ela é mais primitiva, tá? Ela continua se comportando da mesma forma que há séculos atrás. Porque é uma questão de sobrevivência. Ela é muito importante e foi muito importante para ajudar a espécie humana a chegar onde chegou, a sobreviver, a fugir ou a encarar os perigos. Só que às vezes ela interpreta as coisas erradas no mundo de hoje. Então a gente vive num mundo muito mais complexo, com muito mais estímulos, com muito mais informação. E então, nesse processo, às vezes a amígdala se confunde e ela interpreta como uma ameaça coisas que não são ameaçadoras. E o pré-frontal não consegue ainda falar isso para ela, comunicar isso para ela, porque a gente não fortalece a nossa região do pré-frontal, o nosso centro executivo. E nós vamos entender como fazer isso, como fortalecer essa região. Tá? Na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Mas sempre que acontecer alguma situação, a nossa amígdala então vai buscar lá na memória emocional se tem alguma coisa na nossa história, na nossa bagagem, que represente, que nos diga que aquela situação que está acontecendo é ameaçadora ou não, se está tranquilo. Tá? E aí, num processo normal, tudo vai sair conforme o esperado. Agora, se a amígdala interpretar como uma ameaça, o que vai acontecer? Como que é o sequestro da amígdala? Então, durante uma emergência, a gente vai deixar de lado o pensamento, a razão, e vai usar mais a emoção, tá? Então, a amígdala aciona no cérebro o botão do pânico. E isso é como se fosse o botão do pânico. E aí vai disparar no nosso corpo o hormônio do estresse. E vai nos preparar para lutar ou para fugir. E isso pode acontecer literalmente ou de maneiras mais amenas, mas não deixa de ser uma situação de luta ou fuga. Então, se acontecer uma situação que a amígdala disparou, eu estou com o hormônio do estresse no meu corpo, são aquelas situações que podem me fazer fugir, se esquivar, ou seja, eu vou sair do ambiente, eu vou chorar, eu não vou conseguir falar, eu vou paralisar, ou fugir, ou lutar, aliás, que seria se tornar mais agressivo. Então, eu não vou, daqui a pouco, agredir a outra pessoa, mas vou erguer o meu tom de voz, vou bater na mesa, né? Vou usar ameaças, ou tu faz isso ou tu tá demitido. Então, no trabalho, alguns gatilhos que disparam a amígdala, em geral, são vivenciar situações de injustiça, de humilhação. Isso pode fazer a amígdala interpretar como algo ameaçador e já fazer as nossas emoções começar a se descontrolar. E aí, quando a gente diz que nem sempre é de repente, quando a gente perde o controle, e aqui entendendo que perder o controle pode ser dessa forma, ou chorando, ou brigando, ou gritando, ou saindo correndo, falando que não devia, na hora que não devia, para quem não devia, isso é uma perca de controle. Isso nunca acontece de uma hora para outra, porque os hormônios do estresse, eles ficam horas no nosso corpo. E cada novo episódio que vai acontecendo e que vai sendo interpretado como uma possível ameaça, mais hormônio do estresse. Então isso vai se acumulando. É como o copo que vai enchendo aos pouquinhos. E aí acontece uma situação daqui a pouco que não tem nada a ver, mas é a última gota. E é ali que transborda. Daí é quando a gente fala assim, nossa, mas por que tu tá brigando comigo se eu não fiz nada? Mas o copo já estava cheio, tá? Então isso faz a gente prejudicar os nossos relacionamentos, prejudicar o nosso desempenho, e por isso é muito importante aprendermos a gerenciar as nossas emoções. Como a gente faz isso? Fortalecendo o nosso centro executivo, tá? Cuidando das nossas emoções e fortalecendo o pré-frontal. Então, na próxima aula a gente vai ver uma forma de fazer isso e também tem algumas atividades aqui que vão te ajudar a pensar quais são os gatilhos que disparam a sua falta de controle, que te deixam suas emoções à flor da pele e o que você pode usar para lidar com isso.